Pânico no rádio. Muito bem, vamos trabalhar? Então vamos trabalhar, senhoras e senhores. Está aqui hoje no Pânico ele que provocou a Igreja Católica, acabou sendo excomungado e criou a Humanidade Livre, que é uma igreja sem doutrina e que segue apenas os ensinamentos de Jesus. Conversando com a gente hoje, o Padre Beto. Olha, o padre, ele é formado em radialismo, direito, história, em teologia pela Universidade Estadual Ludwig Maximilian de Munique, na Alemanha. E você também é doutor em ética. Exatamente, Emílio. Parabéns pelo alemão, viu? É isso? Você fala muito bem. Nós europeus não temos problema nenhum. Fluente, né? Falar vários idiomas, não é, padre? Sem acento, Ludwig Maximilian. O que é a humanidade livre? A humanidade livre é uma proposta de sermos igreja, mas uma anti-igreja. A humanidade, anti-igreja? Uma anti-igreja seria uma igreja que não é sectária. É uma igreja. As igrejas geralmente se dividem, né? Você é batista, ele é presbiteriano, ela é católica e tal. E a humanidade livre, como o nome diz, nós todos somos humanos. E a gente não tem pretensão de ser além disso. Mas queremos ser humanos livres. Livres para pensar, livres para questionar, para amar, para ter atitudes. Desculpa interrompê-lo, mas a criação das religiões não é para alguém definir pra gente, pecadores como nós nessa mesa, o que é o profano e o que é o sagrado. O rebanho, a humanidade não precisa desses caras, não é essa a função da igreja? Não, eu acredito que não. Isso se tornou com o tempo a função da igreja. Mas qual é a função da religião? É fazer com que o ser humano transcenda. É fazer com que o ser humano se converta, ou seja, volte-se para si mesmo e se toque. Ou seja, se pergunte, o que eu estou fazendo aqui? Sim, mas pra que serve a minha vida? Todo mundo fica com essa pergunta. E aí eu possa transcender. Aí eu possa ir além daquilo que eu sou. Eu possa ir chegar num pânico, por exemplo, numa Jovem Pan. Isso é transcender na vida. Você poderia estar em São Manuel, não é? Lá no interior. Não, você transcendeu na vida. Isso é religião. E a religião tem esse papel de fazer com que o ser humano vá além daquilo que ele é e torne o mundo um paraíso, através do seu ser se tornando melhor. Infelizmente, as religiões acabaram se tornando o quê? Um cabresto pro ser humano. O grande contraditório. Mas é um cabresto necessário. Por quê? Porque são limites que, você fala assim, a igreja impõe valores. Valores não são limites. Valores são legados. Eu ia perguntar se a igreja é hedonista. Pode chegar lá na chutearia, posso fazer o que eu quiser. Desde que, claro, aí eu entendo o limite que você falou, desde que eu não venha a ferir o outro ser humano. Desde que isso não seja uma violação ao outro ser humano. Que é o que Cristo falava. Que você não quer que faça com você mesmo. Exatamente. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos e eu posso... É a coisa principal da religião cristã, não é? Da filosofia cristã. A tentativa da humanidade livre é voltar à essência. Mas não é tão livre assim, não é? Tipo, vamos transar, gente. Não é um bacanal, né? Bacanal. Mas só pensa nisso, hein, amor? Só Amanda. 2 segundos, relacionados ao sexo. Nós estamos com um Deus. Agora, veja bem. Não, agora veja bem. Pode ser um bacanal. Pode. Tá? Desde que todos estejam consentindo, exatamente. Não forçar. Por que não? Mas aí seria uma ética, né? Claro. A partir do momento que eu consinto, eu estou de acordo, e aqui a fidelidade. O que é fidelidade? Vem de fidelis. Fidelis é quando eu estou de acordo. Perfeito? Então um casal pode ir a uma casa de swing? Pode. Fidelis. Claro. Vai continuar sendo fiel? Sim. Vai. Porque os dois estão de acordo. Mas quem vai em casa de swing é só casal que tem a mulher feia. Pode ver, você troca pra rua. Emprestar a mulher. Você tem uma gata, você não põe na roda, amigo. Uma gata em casa de swing. Pega aquele bagaço e fala, vamos trocar, gente. Bom, eu nunca tive numa casa de swing, eu não sei. Ô, padre, mas eu queria saber... O Emílio sabe, meu. Eu queria saber o seguinte... Emílio ouviu dizer. Eu quero ser convidado a participar do Pânico. Os meus amigos vão. Ô, padre, fala uma coisa aqui pra gente. Você, claro que você, teologia é uma das
coisas mais difíceis, você leva muito tempo para poder entender. É um ramo muito complicado e muito bonito. Certo. Mas eu queria saber o seguinte: você foi ministério, você foi sacerdote por 14 anos e você foi excomungado. Por quê? Eu fui excomungado porque eu abertamente comecei a refletir que a moral sexual da igreja está super atrasada. Ela causa mais mal do que bem ao ser humano. Isso nas suas pregações, homilias. Não só, mas nas redes sociais, em entrevistas, não é? Eu comecei então a refletir abertamente. Por quê? Porque eu venho de uma época, isso tem que ser bem entendido, tá? Eu venho de uma época em que a igreja era a igreja do pós-concílio, Vaticano II, era uma igreja muito aberta ao diálogo. Ser igreja era ser povo de Deus. Ponto final. E todos estavam assim convidados a participar. Era o tempo das SEBs, das comunidades eclesiais de base, de Dom Paulo Evaristo Arnes aqui em São Paulo, de Dom Pedro Casaldáliga lá fora, de Dom Oscar Romero, que foi assassinado pelos militares. Enfim, era uma igreja muito assim que convidava todos a participarem. E eu saí do Brasil, fiquei 10 anos fora, fiquei 10 anos na Alemanha. Quando eu voltei, encontrei uma outra Guten igreja. Tag, hello, wie geht's? Minha geht's gut, é Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. E eu voltei e encontrei uma outra igreja. Uma igreja muito hierárquica, onde os leigos não estão permitidos à reflexão. Mas eu Do continuei... Papa Ratzinger. Exatamente. Não, antes dele. O João Paulo II também. Essa mudança da igreja começou com João Paulo II. João Paulo II, apesar de ser um papa carismático, midiático, ele era extremamente conservador. Tanto é que ele convida o Ratzinger a ser o seu teólogo maior no Vaticano. E a igreja começa a se fechar. E aí ela começa a se entender como a hierarquia. Igreja são os padres, os bispos e o papa. Os fiéis não. Não é? Então os fiéis não estão assim aptos a refletir sobre os problemas da sua própria igreja. E eu nunca fui adepto dessa igreja. Eu entrei numa outra, não é? Eu entrei naquela igreja da década de 80. E quando eu cheguei no Brasil, na minha cidade, eu comecei a atuar de uma forma respeitando os leigos, os fiéis, e refletindo junto com eles. E isso não caiu bem entre os meus colegas padres. Isso começou a criar um distanciamento Que ano foi isso? Eu cheguei em 2001 no Brasil, não é? Em Bauru. E... Bauru. Bauru. Da cidade interior. Mas qual foi o motivo? O motivo foi que teve algum motivo? Casamento gay? Vários motivos. Então você encontra um casal de divorciados, por exemplo, não é? Ou então pessoas divorciadas que querem se casar de novo, não é? Pela igreja não é permitido. Pô, como é que eu condeno uma pessoa que não foi bem sucedida na primeira união? Não vai poder ser feliz, infeliz pra vida inteira? Exatamente. Queimar no fogo do inferno. Vai ficar o Errou resto uma da vez, vida- não vai errar de novo, amigo. Até que a Casou, morte até o a morte. separe. Sim. Até que a morte o separe. Mas Vai não lá vem e uma aguenta briga, o rojão. não vem uma briga de propriedade lá atrás, isso? A igreja colocou isso como uma... nós somos a força A, já que B e C vão se juntar, vai ser uma força maior, então B e C não pode se juntar com D, porque fica B, C, D maior que A, entendeu? Isso, Não tem esse problema, não tem essa história Não, da igreja? Tem essa Eu- história. Peraí, deixa ele explicar, Emílio. Peraí, sei. por favor, Não, essa tem história. essa história, mas a gente tem que entender o seguinte. Até o século XVIII, se casar, o casamento era um contrato. Não se casava por amor. Se casava por interesse Por família. patrimonial. Famílias, Por isso. famílias. Isso pra família não ficar maior do que a outra, maior do que a igreja. A igreja Isso. era a força máxima, né? Com o surgimento do capitalismo, o capitalismo industrial, as cidades encheram, não é? Elas se tornaram grandes cidades e o homem se tornou um quê? Um operário. E uma pessoa que não tem patrimônio. E aí é que começou a surgir as uniões por amor. Inventaram o amor romântico. Exatamente. Inventaram, não? Claro que foi inventado. surgindo, foi surgindo. Foi invenção, isso é invenção. Vocês caem num conto, vocês caem muito conto. gente. Tá, como é que você Fala chegou aí, até padre. aqui? E aí- Vai dizer que ninguém não transava antes do amor. E aí surgiu o problema, porque a igreja continuou tendo esse discurso do casamento indissolúvel, não é? Que era uma questão patrimonial. Sim, pra não ficar mal que a igreja, né? Exatamente. Mas veio surgindo o casamento por amor. E casamento por amor, gente, Não dá pode certo. acabar. Acaba. Entendeu? Pode acabar. Acaba Ai, assim, ó. Emílio, porra, Emílio. Acaba assim, ó. Pacuf. Tira. Não vai acabar. Você tá no Espirro. shopping, você tá no shopping fazendo compra, lá no carrinho do supermercado, fala, acabou.
Não Nada. é assim. Fala o quê? Não é assim, não é É uma assim. conta difícil, é uma sabe por quê? decisão muito Homem. difícil. Se você for pensar bem, você vai casar com uma outra pessoa, certo? A pessoa tem ambição, a outra pessoa tem sonho. E quando você tem um casamento, é uma sociedade. Então- E essa sociedade é 50-50. Não, mas Qual eu é a não sociedade? ligo. Pergunta lá se o seu Guido Mantega monta uma empresa 50-50 com uma pessoa que ele não conhece. Que ele fala, eu 80-20. amei você. É 80-20, Chuchu. Eu não No sei, mínimo eu é caso por 51-49. separação total de bens, É, eu daí sei, tudo mas. bem. Então, mano. Emílio, Acabou. de qualquer Eu forma... dou tudo Bom, mas pro tudo bem, Bruno, não se vamos ele discutir quiser. isso. Eu Vamos, acho que vamos voltar o aqui. ser não. humano não pode ser padronizado. Tá? Eu acho que pode durar como pode não durar. Não é? Eu acho que para isso não tem receita o relacionamento humano. De qualquer forma, eu acho que na questão do relacionamento, seria muito mais fácil para os casais diferenciar sexo de amor. Sexo é uma coisa, amor é outra. Sim. Tá? Eu acho que um dos grandes problemas dos casais é unir sexo, o que a nossa cultura fez, né? Unir sexo com amor. Não é? A publicidade. É complicado. A publicidade fez isso. A publicidade fez É isso. Antes da publicidade mesmo, a família patriarcal fez isso. Isso. Não é? Quis unir o sexo com o casamento. E nem sempre a pessoa que eu amo é a pessoa nota 10 na cama comigo. Não é? Aí e nem vem sempre a aí vem pessoa nota amante. 10, infelizmente. Então, o que você E acha? amante é uma questão hipócrita. É uma questão que só existe na moral tradicional. Não é? Se nós dividíssemos muito bem, olha, sexo é um departamento, sexo é saúde, tá? Amor é amor, relacionamento, nós não teríamos a amante, vamos dizer assim. Você é a favor do amor não, livre. então Ô, peraí, padre, não. me fala uma Não, coisa. não. Por exemplo, se Você é a você... favor Gostei do do tipo, você é a favor, óbvio que o homem vai gostar. Então você é a favor, então o cara pode ter um relacionamento e pode ter uma outra mulher. Nem a pau. Claro. É total. Se a mulher aceitar, entendeu? Claro, Não, se mas a não mulher é. aceitar. O que ele tá falando é o seguinte: existe um código ético das Sim, pessoas da moral. se aceitarem. Quando as pessoas se aceitarem do jeito que elas querem, pô, a gente vai fazer um código aqui, ó. É o seguinte: Todo a partir mundo. de hoje, ninguém mais toma cafezinho aqui no estúdio, Tá. certo? Eu gosto de tomar meu cafezinho. Não é? Eu gosto desse café. Perfeito. Então eu abro mão do meu café. E todo mundo concorda. E todo mundo concorda. Em benefício de todos vocês. Perfeito. Isso é ética, Isso né? é ética. Isso é ética. Isso é ética. Então, mas por exemplo, se você pegar, você fala assim, beleza, eu sou cristão. Eu acho legal a filosofia de Cristo, eu acho bacana. Porém, me parece que isso aí, você pega os mandamentos e dá uma... fica meio à la carte. Você passa liquid paper Os lá, né? mandamentos à la carte. Você pega um e fala, pô, esse aqui é... Emílio, veja esse bem. aqui não vamos nesse aqui, não. Esse eu cumpro, Ó, esse aqui. Tá, um desuso. Eu concordo com o Emílio. Santo Agostinho disse: se você só crê na parte que você gosta do evangelho, então você não crê no evangelho, você crê em si mesmo. Mas cuidar com Santo Agostinho. Mas eu acredito muito nessa. Eu acho que é muito fácil você pegar o evangelho e falar, pô, eu vou pegar essa parte porque é legal, essa parte aqui eu acho que não é muito bacana, então vou fazer outra mas igreja. Não, mas essa é a posso falar? proposta Posso? dele. Não, Então, não, pelo amor de Faça o Deus. seu evangelho. O que eu comprovo aqui é que vocês não leram os evangelhos. Eu li os evangelhos. Duvido. Eu li Pra falar isso, Ai, são duvido. todos Eu li os iguais. evangelhos. Não, ele é Então, de se você orelhada. lê os Ele leu evangelhos... rápido. Emílio, eu li os Ele leu evangelhos. muito Você rápido. leu Ele leu muito no rápido. iPad, Eu não dava rápido, pra foi. aumentar. Eu li a Se vocês resenha. leram os Livro de evangelhos- bolso. Se vocês leram os evangelhos, vocês entendem que o Cristo sintetizou todos os mandamentos da Torá e todos os mandamentos do Pentateuco em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa amar a vida, aquilo que ele criou, e amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Aqui entra o ponto ético do Cristo. Todo o resto acaba se tornando redundante a partir desses dois. Não é Petri, né? Como é que é? Cláusula... Então, mas o que Cristo fez... Puta, eu não entendo muita coisa, mas pelo pouco que eu li, que eu vejo, certo. é o seguinte, ele pegou todas as coisas que tinha no Deus de Abrão, que era aquele momento que eles estavam vivendo ali, e ele fez o seguinte, ele falou, ó, isso tudo que vocês estão fazendo tá errado, esses sacrifícios, essas coisas. Basta você respeitar o outro cara, acreditar em mim, Ele que resumiu. Acabou. Ele resumiu toda aquela... Resumiu tudo isso no amar ao próximo como a si mesmo. Acabou. A partir desse momento, eu tenho que pensar o que é amar meu próximo. Como eu amo meu próximo. Eu não quero pros Então, por outros, o que eu ex- não quero... Não, Exatamente. Não, o que eu Então, não por quero exemplo, pra ninguém, o que eu hoje- não quero pra mim. Não quero Hoje a pro- igreja ele diz jamais. assim, hoje a igreja católica diz assim, nós aceitamos o gay, mas não aceitamos a sua homossexualidade. Como é que é isso? Aqui a igreja não tá sabendo amar o seu próximo. Por quê? Pra amar um homossexual,
eu preciso saber o que é homossexualidade. E eu preciso saber que homossexualidade, ela é uma sexualidade. Não é uma opção, não é um comportamento. Não é um heterossexual que tá tendo uma gênero, trans. é tipo um... Exatamente, é uma sexualidade. Como é heterossexualidade. Agora, como é que eu amo um homossexual? Respeitando a sua forma de ser, porque ele só pode ser feliz sendo homossexual. Ponto final. Ponto final. Isso é amar ao próximo. Isso vai contra muitas regras do Antigo Testamento? Pode ir. Mas Entendeu? não teve jeito, mas não tem É o que o Cristo faz. Por Então, exemplo, mas sábado. É que eu não tô falando que eu concordo, porque eu sou a favor do casamento homossexual, eu sou completamente a favor, mas eu tô rebatendo aqui... Não, de mas eu acordo- tô só falando um exemplo. Não, sim, mas outros. eu tô usando base no próprio evangelho que você acredita. Você pra tá entender- usando o Santo Agostinho, Não, Tomás não, de não. Aquino. Tá bom. Esses caras ficaram lá tentando. Não, você beleza. ligar. Agostinho, Agostinho, coitado, ele tem uma consciência visão agora. pessimista. Não, tudo da bem, vida. Mateus 19, 4 e 5. Jesus disse Abri pros a caras. página. Ele tá no Jesus Wikipedia. disse pros caras, não, eu lembrei do versículo. Jesus disse pros caras: o Criador os fez homem e mulher, portanto o homem deixa a casa de sua mãe e junta-se com sua mulher. E o que juntou Deus não separe o homem. Tá. Ele disse isso. Eu não tô concordando com Jesus e nem discordando de você. Eu quero entender de onde que você... Aonde você busca apoio para suas afirmações para não cair em controvérsia, entendeu? Olha, é ótima a sua pergunta. A Bíblia não pode ser simplesmente lida. Ela precisa ser estudada. Interpretada. Estudada. interpretada, cada um tem a sua. Interpretação, cada um tem a sua. Ué, mas é assim, não tem jeito. Não. Não é, não. Não. Ela tem que ser estudada. Eu preciso saber em que contexto Jesus falou isso e para quem Jesus falou isso. Tá? Primeiro que você tá no mundo heterossexual. O mundo semita é um mundo heterossexual. Quer dizer, não existe nem a palavra sexualidade. Então não há como o homem daquela época pensar a diversidade sexual. Tá? Tanto é que Paulo vai condenar o afeminado, o efeminado, não é? Porque ele vai achar que é um comportamento de um heterossexual com outro homem. Fraco. Tá? Então ele não vai enxergar o homossexual. Jesus está falando para os homens daquela época. E Jesus está falando sobre um casamento que era um puro contrato entre um senhor e uma escrava. A mulher naquela época era segunda raça. Ela não era uma mulher como é você. Com bolsas. Uma mulher com vontades próprias. Não, a mulher era uma escrava, era uma segunda raça. Então Jesus vai criar essa indissolubilidade do casamento para tentar alertar os homens daquela época que o casamento é um relacionamento. E não é simplesmente um contrato entre um senhor e uma escrava. Perfeito? Mas essa é na tentativa de... Tanto é que ele fala assim, Moisés deu a carta do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Não é? Então ele está falando para homens que não têm ainda a condição de compreender o que é a sexualidade humana. Então nós não podemos exigir da Bíblia que ela responda a questões que hoje existem na sociedade. Como, por exemplo, até a hoje a gente diversidade não entendeu sexual. a Então, mas diversidade esse, sexual. Deus aí, porque Cristo é Deus, certo? Cristo é Deus. Cristo é Deus materializado homem. Tá. Mas esse Deus é o mesmo Deus de Abrão, que era bravo pra cacete. O Deus de Abrão, pelo amor de Deus. Que ele O Deus fazia... do Antigo Testamento é Nossa terrível. Senhora. terrível. E aí ele ficou bonzinho. Então, mas por que ele ficou legal? não é Deus que se transforma, é a visão do homem sobre Deus que se transforma. Porque a Bíblia é o registro da evolução da visão sobre Deus, do homem. Entendeu? Do momento É social. o homem enxergando Deus. Então, no Antigo Testamento, é o momento em que o homem precisa de um Deus todo-poderoso. E convença. Um Deus que protege, um Deus que tem uma força, é um Deus que exige também fidelidade. E não pra é? ter seguidor, pra você não questionar ele. porque- Exatamente. De repente chega Jesus e prega um Deus que é papai. O aba dele é uma Tem que ter expressão dá de um colo, carinho. dá um colo. Exatamente. Um colo. Mas É um você Deus acha que pai. ele veio esse Deus colo porque a situação tava zoneada? Não. Aqui a gente tá precisando de Não. um Deus. Eu Aqui acho- no Brasil, Neste momento. neste momento, a Eu gente já precisava sou. de um cara Deus desse, né? colinho, Deus Abrão agora? Eu acho. Eu acho. Porque a Deus sociedade Inácio. era desorganizada da mesma forma. E só teve só esse Deus aí com tanta força que a gente respeitou. Diz um Deus de Abrão. Não. Vocês estão Aí tudo você equivocado. Hoje tem Deus Inácio aqui. Papai Inácio. O que você colocou é muito importante, tá?
Hoje existem pessoas querendo a volta da ditadura. Não tem Não, nada a pelo ver. Tem amor de tudo a ver Deus. com Não, o eu que não você coloquei falou. desta Não, forma. deixa Não, eu eu falar. sei, deixa eu falar. Ah, sim. Tem tudo a ver com o que você falou. Querer um Deus todo-poderoso hoje, que coloque limites no ser humano, é a mesma coisa que querer uma ditadura militar na democracia. Mas eu confio Não mais é em isso. Deus do que nos políticos e nos militares. Claro, com certeza. Não tô É um falando retrocesso, mas, né? Mas é um retrocesso. Eu preciso de um Deus todo amoroso que respeite a nossa liberdade. E é isso que é Deus. Ele respeita a nossa liberdade. Tanto é que o mundo tá como tá. Senão ele estaria já, nós estaríamos já destruídos por Deus, não é? Então Deus respeita a nossa liberdade. E ele é um... Hoje Jesus não falaria papai. Hoje Jesus talvez falaria mamãe pra Deus. Olha, Deus é uma mãe, não é? Ela Papai quer te é mamãe. abraçar. É. Gente, Deus Gilberto Barros. Bendito ou bendita? Olha, eu vou tocar uma música. Já tem muitas perguntas aqui pro Bom papo Padre hoje. Beto. Você pode entrar no Facebook dele, é facebook.com/Padre Beto Bauru. Isso mesmo. Boa. E pode conversar comigo no inbox depois, né? Então, entra lá, siga lá no facebook.com/Padre Beto Bauru. Daqui a pouquinho a gente volta, manda a sua pergunta, @Programa Pânico. Gosto de boa qualidade, bom preço e se tem promoção, muito melhor. Agora em julho, a Della Via Pneus está com uma promoção sensacional. Você compra 3 pneus e leva 4. Eu vou repetir, senão você não acredita. Você compra 3 pneus e leva 4. É do carro. Sensacional. Anote o telefone: 23333235. Eu repito para você: 23333235. Confira o regulamento delavia.com.br. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, uma presença ilustre aqui, temos aqui o Padre Beto. O Padre Beto, ele é formado em radialismo, ele fez direito, história, ele fez teologia na Alemanha, em Munique. E você também é doutor em ética e você é professor de filosofia? Isso, eu sou professor de filosofia na área de administração, direito, marketing, que mais? Acho que e pedagogia. Pedagogia. Bacana. Para você conhecer mais o trabalho do padre, eu vou passar o Facebook dele, que lá tem tudo, é facebook.com/Padre Beto Bauru. Evidentemente tem muita gente discordando aqui, Ah, com certeza. chamando-nos de hereges. Eu só discordo daquele negócio eu já de Chamando-nos de hereges. Hereges. Nós, aqui no Pânico, duas mulheres. Vamos sendo queimar casadas. no fogo do inferno. vamos queimar no fogo do inferno. Mas é incrível, né? Como População católica. essa discussão ela é muito é uma discussão Gera polêmica. que a gente nunca vai chegar a um ponto, né? Não, padre? eu acho que o homem complica demais. Jesus foi tão simples no colocar o amor como a essência de tudo, e a gente quer complicar. Só te cortar, Emílio. Tinha um padre na minha paróquia quando eu era adolescente, e ele me disse uma coisa muito séria. Ele falou: Beto, o lance é o seguinte: o Cristo pegou um tronco de árvore e talhou uma canoa. Simples, que não afunda. Aí os homens chegaram, construíram em cima da canoa um barco, em cima do barco uma caravela portuguesa, depois em cima da caravela portuguesa um barco a vapor. Hoje a gente tem um transatlântico em cima disso. Quer dizer, o homem complica demais. O relacionamento humano diante de Deus, ou com Deus, deve ser um relacionamento muito simples e transparente. Por que o Cristo vai falar assim para os religiosos da época? Ele vai falar assim: as prostitutas os precederão no reino dos céus. Por quê? Porque não há figura mais transparente no mundo do que uma puta na esquina. Elas roubam a gente, os nossos iPhones. Ah, mas não é isso! Ai, não é assim, gente. Meu Deus, eu tô falando uma coisa tão séria. Elas roubam nossos iPhones. Ô padre, mas você não acha que, por exemplo, que a nossa grande... Esse cara é um máximo. Você não acha, padre, que a nossa grande inquietação, ela tá em justamente querermos buscar um gabarito seguro
para uma vida tranquila? Você não acha que esse é que é o grande problema do homem? Você quer um gabarito, você quer uma régua, uma coisa lógica, para tudo dar certo na sua vida. Um molde. E não tem caminho melhor do que querer bem a si mesmo, ao outro, e ser transparente. Eu acho que essa é a régua. Esse é o caminho. Eu te querer bem, eu não te prejudicar. Não é? Se eu não gostar de você, seja feliz, mas longe de mim. Mas seja feliz. Não é? E me deixe ser feliz. Não é? Tem espaço para todo mundo. E ser transparente, assim como eu tô sendo. Eu acho que se os homens perderem a hipocrisia, nós vamos perder a corrupção nesse país. O grande mal desse país é o quê? Se joga tanto dinheiro fora, e milhões e bilhões fora. Não é? Por quê? Porque o homem não é transparente. Porque as instituições não são transparentes. Por quê? Porque o bem-querer não existe. A saúde pública tá desse jeito, por quê? Porque o país, apesar das igrejas que tem, não é um país cristão. Mas a gente é meio assim, não é? O próprio brasileiro é meio de dar pernado no outro. E como é? E depois vai louvar a Deus na então, igreja. E tá entre a gente. Viu, Patrick? Porque, padre, sempre... Ó, Patrick. Você pode ver, sempre, quando principalmente você fala, corrupção, sempre é o outro que faz. Você nunca alguém chega e fala, não, realmente eu dou umas pernadas. Infelizmente. Gente, A gente não assume os nossos As nossas erros. pernadas, elas estão... A gente tira dos 10 mandamentos lá as nossas e os 10 mandamentos valem pro outro. Exatamente. Infelizmente. A gente não segue. Mas isso é o quê? Da onde veio essa distorção? Eu acho que começou quando o Brasil começou. Você acha que foram os colonizadores, que o próprio povo teve que arrumar os caras vieram roubando tanto que se arrumou um jeito de se enquadrar ali? Todo mundo veio pra cá pra se fazer e voltar pra sua terra natal. Correto? Depois, com os novos imigrantes, no século passado, retrasado, aliás, também os nossos avós e bisavós, acho que de todos aqui da equipe do Pânico, vieram pra cá para se fazer e voltar para a bela Itália, para o Japão, para a Espanha, só que não conseguiram. É por isso que nós estamos aqui, não é? Então nós herdamos essa questão, tá rindo. Não conseguiram, nós estamos aqui. E por isso que a gente herdou essa questão de que esse país não é nosso. Eu tô aqui para me fazer, não é? Por isso que o Tietê é poluído. Por que o Tietê é poluído? Porque todo mundo que construiu indústria nessa São Paulo construiu querendo o quê? Ganhar grana e ir embora. Não quis viver aqui em São Paulo, na verdade, com o rio do seu lado. Porque se quisesse viver aqui de verdade, não estaria poluindo o rio. Correto ou não? Preservar. Então, Iria preservar. Então, claro. padre, o Brasil é uma causa perdida. Não acredito, eu sou muito otimista. Eu acredito no ser humano, é por isso que eu não larguei de ser padre, mesmo excomungado. Eu continuo sendo padre, continuo acreditando no ser humano. Mas você faz... você tem uma igreja, eu criei uma igreja que é a Humanidade Livre, não é? Mas tem uma sede, é lá em Bauru. É lá em Bauru, ela começou em Bauru. Semana que vem tô indo pra Salvador encontrar um padre e também um padre do Recife, que estão a fim de aderir à Humanidade Livre. Excomungados Padre também. Micareta. Não são excomungados. Um dado importante aí pra vocês. Isso tá no meu histórico de vida e eu posso falar Poucas então. pessoas foram excomungadas nos últimos anos. Sabe qual foi o último, depois de mim, ou antes de mim, o último padre a ser excomungado por uma questão humanitária? Ok. Giordano Bruno, em 1600. Depois de Giordano Bruno, em 1600, sou eu. Porra. Por uma questão humanitária. Por uma questão Vale a humanitária. reflexão. Jordano, na Inquisição, né? Ele foi queimado vivo. Foi queimado, né, o Giovanni? Graças ligeiro, a Deus, então. hoje a Inquisição não existe, nem a fogueira. Mas acho que o seu questionamento... Senão maior- você seria Padre, queimado. a Inquisição, ela foi por quê? Foi porque a igreja estava se dividindo muito lá com Perdendo a Lutero, força. ele estava perdendo a Exatamente. força e falou, vamos manter um negócio aqui. A Inquisição foi uma tentativa da igreja de autoproteção do pensamento livre, né? A reforma protestante, ela foi uma consequência do pensamento livre. Surgiram cientistas e aí Exatamente, se cientistas. questionaram se a igreja, se Deus era aquilo ou se a ciência era mais forte também. O próprio pensamento livre de Lutero, de dizer, não, como é que eu posso vender indulgências, né? Como é que eu posso vender uma lugar terra no no céu. Né? Então isso é um pensamento livre. Apesar que também a gente não pode omitir que existiu a Inquisição protestante. Calvino, por exemplo, teve uma inquisição extremamente severa, pesado, né? pesada, não é? Então as religiões, elas têm essa tendência autoritária, de impor
a sua ideia. E isso é uma contradição frente à essência das igrejas cristãs, porque o Cristo não é autoritário. O Cristo é uma pessoa que simplesmente De ama. boa. Vamos supor, se eu pudesse classificar o Cristo hoje, ele seria um anarquista. Sim. Ele Doidão. foi muito maluco, né? Ele foi muito maluco. Chegou lá na sinagoga e falou, eu sou o cara. Exatamente. Tá tudo errado o I am negócio, the eu legend. sou o cara. E chegou de burrinho. Sim. O cara chegou de burrinho, De burrinho, foi lá, é. e com a galera atrás. É. Henrique Cristo fez isso, Henrique E ninguém Cristo sabe. isso Com a em Belém. galera, com a galera Henrique Cristo atrás. chega de patinete. Foi revolucionário. Agora, revolucionário. pela minha Agora, observação, tô desculpa, chocado. Carioca, você, na verdade, faz um questionamento com a entidade, com a igreja, e não com a religião. Certo. Na sua igreja, você tem dízimo? Tem que pagar dízimo? Nós não temos dízimo. Isso foi uma questão de... Isso já acho um erro. Você tá... Por quê? Tem que Porque eu entrar acho um que tem que dinheiro. entrar um dinheiro. Como é que você vai manter o Como é que você vai alugar o templo? Mas Claro desculpa, que tem- padre, tudo bem. eu Claro vou que tem que respeitar. entrar um dinheiro, mas como é que nós vamos viver? Por doações espontâneas, se houver, e por eventos. Então, por exemplo... Falada. É, Feijuca do padrão. Nossa, nós estamos vendendo justamente agora uma feijoada, né, que vai promover um bistrô lá em Bauru, Ó. que está começando. Então o bistrô ele vai fazer a feijoada, ele vai ter um lucro e vai dar um lucro para a igreja. Que nós estamos vendendo o Vale da Feijoada. O pessoal de Bauru vai conhecer o bistrô, vai experimentar a feijoada, promove eles e vai ajudar a gente também. Então é dessa forma que a gente vai sobreviver. Você faz eventos e esses eventos colaboram com a quem quiser, paga, quem quiser ajuda. É isso. Isso, e todo mundo ganha. A pessoa que promove o evento também, não é? Então nós não queremos explorar ninguém. Nós não achamos que o dízimo tem que ser obrigatório. Não é obrigatório, tá? Fiel não tem que pagar dízimo. E Deus é de graça. A relação com Deus é de graça. Não existe dinheiro aqui. Agora você, geralmente padre não tem aspas, família, não é casado, né? Geralmente. Você é casado? Eu não sou casado, porque eu acabei de sair da igreja católica. Eu entrei com 27 anos, tá? Não entrei virgem pro seminário. Então, você Não é nunca... nada. Você Gente, Então já você omitiu, tinha tinha que ser ficado. virgem, né não? Hã? Tem que ser virgem. Não, senhor. Não. A castidade vem depois. A castidade vem depois. Então você Celibato. não é o celibato. Você não precisa ser virgem, tá? Eu não entrei virgem pro seminário. Tenho com 27 anos, uma vida sexual bem vivida, Com bem homens. resolvida. E Com aí? mulheres. E agora? E depois dos meus 27 anos, eu assumi o celibato, tá? Por quantos anos? E hoje eu tenho 50. E aí, durante todo esse tempo você ficou sem fazer nada com ninguém? Com ninguém. E vontade? Celibato. Sabe o que é Celibato. celibato? Estuda, Marina. Celibato, você abre mão. Eu sei, eu entendi. De ter um eu sei, relacionamento mas- com alguém. Ok, mas e as vontades? Não interessa. Eu fico no meu 5 contra 1. Me deixa ele E lá. Padre. Lógico que Claro pode. que pode. É íntimo, quem vai saber? Claro Não, que não, pode. pela igreja não. Claro que pode. A igreja condena A a, igreja masturbação, condena? é Sim. verdade. A igreja Que condena é um crime, Não é um isso? absurdo. O adolescente está começando a descobrir sua sexualidade, pronto, já coloca no menino ou na menina a culpa de que a masturbação é um pecado. É natural, pô. Meu Isso é cachorro ridículo. bate uma bronha. Então, Não, Chega pelo em amor de casa- Deus. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu vejo que existe um movimento agora dos homossexuais que querem ser aceitos e tal em todos os setores da sociedade. Mas eu também vejo que existe às vezes uma violação ao culto, assim, tipo, sabe? Gente que já entrou em culto, invadiu e fez coisas, saiu pra protestar, sabe? O que você acha disso? E você acha que o gay, ele tem que exigir que ele tem que ser aceito e frequentar a igreja, por exemplo, evangélica, da mesma forma que qualquer outra pessoa? Você concorda com isso? Claro que eu concordo. Eu não concordo com essas atitudes tá? agressivas. Isso acontece por quê? Porque nós estamos num momento de transição. Eu tive na Alemanha na década de 90. Me chamou a atenção, porque eu era brasileiro. No calçadão de Munique, tinham casais heterossexuais, homossexuais, passeando normalmente, sem chamar atenção. Eu nunca vi um casal hétero ou homossexual dando aquele malho na rua, tá? A intimidade era intimidade, ponto final. E ninguém mexia com ninguém. Eu acho que essa é uma sociedade madura. Perfeito? Todos são respeitados na sua individualidade. Nós não atingimos essa maturidade ainda. Então os gays se acham no direito de fazer protesto, de entrar em culto religioso e Chama tudo mais, atenção, tal. né? Os héteros homofóbicos ainda existem, não respeitam os gays e tal. Quer dizer, a gente tá engatinhando em termos de maturidade. Então, mas por exemplo, você acha que então o Papa, por exemplo, deveria falar, pessoal, eu estava errado? Ou você acha que os líderes têm que aceitar
Tipo, apesar do que eles sempre acreditaram ser contra? Tem, porque isso é uma contradição Mas com a isso- lei do amor. Mas isso é uma reforma muito grande, pô. Então, É. mas vai Porra. chegar, Você acha sim. que Atenção, o Papa atual consegue fazer alguma coisa? que dia que é hoje? Hoje é dia 15 de julho. 15 de julho. Podem fazer essa gravação. Isso é uma palavra profética. O Papa ainda vai pedir perdão para Esse Papa? Não sei. Não, um O papa. Papa ainda vai pedir perdão ao grupo LGBT. Pela discriminação que a igreja fez Mas durante quantos todos anos esses demorou anos. pra pedir perdão da Inquisição? É, e Quanto tempo? perdão Não, mas também pediu dos judeus. pediu agora, dos né, judeus, pros pô. É, pediu Ou aquele, agora. como é que chamava aquele papa lá, Humberto III? Era o Humberto III? Aquele malucão lá? Não sei. É. Agora, vem cá, tá rolando uma Entendi. polêmica muito forte em relação ao Papa Francisco, Sei. certo? Dizendo que o Ratzinger é um grande intelectual e que o Papa Francisco, É ele... argentino, pô. Calma, pô. Populista. Porra, você vai... Vai confiar num papa Pera vai aí, confiar num Buenos papa. Aires. Peraí. Você sabe que ele é legal agora, no final você nunca sabe. Peraí. O Esse Papa Papa é recebeu, fofo. falou mal do capitalismo e recebeu lá do Evo Morales o símbolo numa Comunismo. cruz e fez um discurso contra o capitalismo, sendo que ele tem várias teorias que a igreja foi perseguida pelo socialismo e tal. Eu queria o que você acha do Papa Francisco e dessa atitude dele? Olha, o Papa Francisco, eu acho que ele é uma pessoa de boa vontade. Ele é um jesuíta. Todo jesuíta é pragmático. Não podemos generalizar, mas normalmente é. Ele é pragmático e prático nas suas ações. Talvez o Papa Francisco, como pessoa, não concorde com o casamento gay ou com mudanças. Tô falando daquela atitude lá. Não, de eu receber. sei. Mas talvez ele não concorde com muita coisa, mas ele percebe que a igreja tem que mudar. E é por Ele é um isso político. que ele. Mas eu quero dizer que ele é pragmático. Eu posso até ser contra, mas eu acho que isso tem que mudar. Tá? Pro bem de todo mundo. E ele tem essa visão. Então ele tá tendo o quê? Atitudes pessoais diante de várias questões, não é? Para que a mentalidade da igreja comece a mudar. Porque ele não tem força agora de fazer mudanças. Mas ele já tá preparando a juventude para uma mudança. Exatamente. Lembra Ele aquela fala- frase? Sejam revolucionários e tal, né? Aham. Esse impulso que ele dá é um impulso de tentar voltar a uma religião que cultive a transcendência no ser humano. Aham. Ou seja, a vontade de mudança para melhor, a vontade de um mundo melhor, o comprometimento com a sociedade e assim por diante. Não é? Então eu acho que ele está tendo atitudes pessoais. Apesar que João Paulo II conseguiu, durante o seu longo papado, criar um grupo de fiéis enorme, conservador, um grupo de padres também enorme, conservador, e um grupo de bispos conservador. Se nós tínhamos uma CNBB na década de 70, que quando dava uma declaração, a imprensa parava, o Brasil parava para ouvir a CNBB. Congregação não é? de bispos, né? Vamos Isso, deixar... a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje, a CNBB dá uma declaração e ninguém ouve. Por quê? Virou o quê? Virou um grupo de velhinhos como A confraria. como a companhia, como é que chama lá dos letrados lá, os eternos lá, os imortais. Academia Brasileira. Academia. Vai lá, toma um A BL, chazinho e tal. A BL, né? a BL. Mas a luta política, né? A luta pelo poder na igreja deve ser muito grande, né? Você tá ali na... Infelizmente. Até a década de 80, nós tínhamos muitos seminaristas entrando com ideais sociais. Então aí não tinha tanto carreirista dentro da igreja. De 90 para cá, não perdeu-se essa luta por uma sociedade melhor. Construir o reino de Deus aqui, não é? Então aí começou a entrar muitas pessoas que seu ideal é o quê? É vestir a batina, ter uma túnica bonita, tá lá no púlpito, talvez se tornar bispo um dia, não é? Cardeal. Enfim, aí começaram a entrar muitos carreiristas e hoje a luta do poder dentro da igreja é terrível. Mas, por exemplo, o Brasil ele foi catequizado pelos jesuítas, né? E os jesuítas, eles sempre tem aquele negócio do voto de pobreza. Você tem que ser pobre pra você... Ir pro céu. Ir pro céu, pra você não sei o quê. E onde tem riqueza deve ter algum pecado, deve ter algum crime. Então você fica aqui, vai à igreja, que depois você ganha
o seu prêmio, o seu grande prêmio que é estar no reino do céu. E ao mesmo tempo o Brasil virou um país meio capitalista, meio que imitando Estados Unidos, a gente quer tudo que eles têm, mas a gente tem essa cultura. E isso é muito difícil, essa paróquia, você organizar uma paróquia assim, cheia desses contrastes, né, padre? É complicado esse negócio. É complicado porque, de um lado, você tem realmente o discurso. Cristo não pregou a pobreza, tá? Isso é um erro. O Cristo pregou eu não ser apegado às coisas. E realmente ele tá certo. Eu só sou dono de uma coisa quando eu posso dá-la a alguém. Quando eu dou uma coisa a alguém, eu sou realmente dono dessa coisa. Se eu não posso fazer isso, eu que sou a coisa, eu que sou a propriedade dessa coisa. Sim. Não sei se eu tô me fazendo entender. Entendi. Não é? Então, realmente, o Cristo tem razão. O desapego é muito legal, porque o desapego mostra que eu sou dono do mundo. Não é? E quando a gente se desapega e a gente partilha, a riqueza se torna coletiva. Vamos imaginar a sexta potência do mundo, que é o Brasil, com uma distribuição de renda muito boa. Nós estaríamos vivendo todos nós numa Suíça, não é? Mas infelizmente nesse Brasil não existe partilha, não é? Só existe acúmulo, não é? Então tem brasileiros que vivem na Nigéria, não é? E alguns só que vivem na sexta potência do mundo, não é? Então, o Cristo tem toda a razão. Agora, viver isso no capitalismo é uma coisa muito difícil, não é? Por isso que a igreja aí tenta uma terceira via, nem o socialismo, né, a ditadura do socialismo, nem o capitalismo, mas talvez uma terceira via. Não é porque o homem é interessante, né? Ele avançou tecnologicamente de uma forma absurda. Quem diria, na minha infância, eu usava aquele telefone de ferro. E quando tinha. Quando tinha. Não tinha. Quem tinha também. Verdade. Quem tinha que chamar a vizinha, avisar pra ligar às 3 horas, a pessoa ir lá te esperar. Não tinha mamão papaya. Não tinha kiwi. Exatamente. Não tinha kiwi no Brasil. Não tinha kiwi. Não tinha kiwi. Hoje a gente tem lixia. E meu avô, infelizmente, comia jatobá. Isso, jatobá. Já comeu jatobá? É ruim pra cacete. É horrível. Fruta do Congo. É horrível. Deixa eu tocar uma música, mande a sua pergunta. Hoje o Padre Beto tá aqui conversando com a gente. Eu vou passar o endereço dele no Facebook para você conhecer mais o trabalho do padre. É facebook.com/Padre Beto Bauru. E você pode conversar com ele lá também, né? Com certeza. Então, e em particular, no meu inbox. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre aqui, o Padre Beto. O padre, ele é radialista, ele fez direito, ele fez história, ele fez teologia em Munique, na Alemanha, ele é doutor em ética e também é professor de filosofia. E o padre, esse padre que aqui está, não sei se vocês se lembram, na época... Faz quanto tempo isso aí, padre? Foi em 2013. 2013. Abril de 2013. Ele foi excomungado da Igreja Católica. Ele trabalhava ele era sacerdote em Bauru. Ele ficou 14 anos lá e foi excomungado. Como é ser excomungado? Chega tem um júri. Te indicou. Olha, eu vou contar Uma uma pena. coisa. Vou contar uma coisa pra vocês. Comigo aconteceu uma coisa muito sui generis, uma coisa muito particular, não é? Eu havia feito algumas reflexões sobre a moral sexual da igreja em redes sociais. Meu bispo me chamou pra uma reunião e nessa reunião ele me intimou que eu retirasse o material da net e da internet e pedisse perdão. É aqui que o bicho pegou, não é? Eu disse pra ele, não posso pedir perdão. Como é que eu vou pedir perdão de uma coisa, de uma reflexão que eu fiz, pensada, e algo que eu acho que é certo. Esse perdão vai ser falso da minha parte. Aí ele me deu uma semana pra pensar. Isso foi numa terça-feira, o prazo terminaria na segunda-feira da semana seguinte. Aí eu refleti muito bem e pensei, se eu não tenho liberdade de expressão na minha igreja, não é? Então eu tenho que sair. Então eu resolvi me afastar, não deixar de ser padre, mas me afastar do exercício do sacerdote.
do sacerdócio, não é? Aí celebrei minha última missa no domingo, minhas duas últimas Igreja missas. lotada. Hiperlotada, porque todo mundo tava sabendo. Aí na segunda-feira eu fui entregar minha carta de demissão. O bispo me recebe na cúria, mas com toda a cordialidade do mundo. E aqui aconteceu uma coisa de cinema mesmo. Toda a cordialidade do mundo. Aí ele foi me conduzindo com um papo muito legal a uma sala. Quando ele abre a porta da sala, eu vejo uma mesa comprida, grande, 5 padres do Conselho de Presbíteros da minha diocese sentados e um senhor desconhecido, muito bem vestido, com colarinho de padre, na ponta, na cabeceira da mesa. E uma cadeira vazia. Nossa. Aí o bispo me conduziu para essa cadeira vazia. Deus que eu me sentei. Aí ainda perguntei para ele, onde é que o senhor vai sentar? Ele falou assim... É o aprendiz de padre. Ele falou assim, não, eu não vou ficar aqui. Eles acharam melhor vocês conversarem. E sumiu. Nossa. Aí o senhor começou a abrir a sessão, né? De verdade. E aí eu falei, peraí, olha, eu só vim entregar minha carta de demissão. Aí entreguei a carta pra ele, ele jogou a carta assim, pro meu lado, falou, nós não aceitamos a sua demissão. Nós é que iremos demiti-lo. Nossa. Aí eu falei, como assim? Eu tô me demitindo, vocês não precisam fazer isso. É até melhor que Não você é? pegou fundo de garantia, né? É verdade. Pior que não tem isso na igreja. Aí ele falou assim, nós iremos excomungá-lo. Quando ele falou essa palavra, eu falei, mas peraí, isso daqui é um tribunal? Aí ele falou, isso daqui é um tribunal. Então eu tô sentado na cadeira dos réus? Ele falou, o senhor está sentado na cadeira dos réus. Cadê meu advogado? Nossa, mas... Aí eu levantei. Gente. Aí eu levantei, eu falei, me recuso a sentar nessa cadeira. Eu falei, eu tô Tem o aqui. direito a um telefonema. Eu não fui intimado. Chama o Bial. Não houve intimação. Eu não tenho um advogado aqui de defesa, não é? E ainda o cara falou assim pra mim, o juiz, né, que seria o juiz, ele falou assim, aqui o advogado não tem o que fazer, porque o senhor está no espaço eclesiástico, não é? Aí eu virei pros meus colegas e falei assim, tem algum homem aqui que possa receber minha carta de demissão? Todos ficaram de cabeça baixa, olhando a mãozinha Nenhum era homem. e não olharam pra mim. Não é? Gente, é Falei, babado. bom, se não tem, eu vou me retirar, porque eu não fico aqui nem 5 minutos. Não é? E o nosso juiz foi às alturas, né? Ele começou a falar 1000 coisas pra mim, ele perdeu a cabeça mesmo. E aí eu saí, fui procurar o bispo ainda pra entregar a carta, não achei. Em questão de 1 hora depois, era publicado na internet, no site da diocese, a minha excomunhão. Eu estava sendo Mas excomungado. não tem que vir do Papa? Na igreja é o contrário. Bispo. Na justiça comum, você só é Aquele preso. senhor bem vestido era o Torquemada lá, o espanhol lá, o inquisitor. Esse Não, que era o... é um padre de Embu das Artes. Telhado do É um tal de Tiago Venceslau. Qualquer pessoa pode excomungar outra? O bispo chama um padre, tá? Como ele pode nomear um padre da sua diocese, e ele nomeia o juiz instrutor. Ponto final. Absurdo. É normal. Eu achei que o Puxaram o seu Ratzinger tinha tapete. se mandado Mas, ô matar. padre, Vamos mas você chamar acha que os puxaram o convidados. seu tapete por quê? Ciúmes. Não puxaram, ele que... Quem? Ele não cagou. seguiu as Ele era ordens. Não, pera lá. revoltado. Tem hierarquia, padre. Não, Tem hierarquia na calma, igreja. Calma. Sim, mas Você não por seguiu exemplo... a hierarquia. Eu não segui a obediência. Sim. Por quê? Porque a consciência tá mais acima da obediência. Eu não posso seguir o voto de obediência que vá contra a minha consciência. Aham. Por exemplo, se um Você bispo... se sentiu estranho dentro daquilo. Não, isso vai contra a minha consciência. Tipo, deixa eu ver se eu entendo. Por exemplo, a igreja católica, camisinha não pode existir camisinha, não é Não isso? pode. Não pode. Você chegava no seu culto e falava, ó, garotada, é o seguinte, Use camisinha. use camisinha. Não. Não? Não, nunca Você cheguei. fazia de tão horrível. Você gostava mais no pelo. Eu lotava a missa. Eu tinha em cada missa minha... Que ele falou? Você gostava no Falou pelo. besteira, falou besteira. Olha, uma grande besteira. Falou bobagem. Olha, eu sempre segui as regras da igreja. Pra você criticar, você não pode ter pé de barro. Perfeito? Eu nunca tive pé de barro. Vê se me entendem. Quer dizer, eu nunca tive uma amante, eu nunca tive um amante. Telhado de vidro, Telhado né? de vidro, exatamente. Então eu sempre segui as regras e sempre fui fiel a elas. Mas nunca deixei de ser uma pessoa reflexiva. E nunca deixei de respeitar os leigos como pessoas reflexivas, os fiéis. Então eu sempre debati. Isso chocava o clero, e como isso atraía as pessoas, porque elas se viam respeitadas,
não é? As minhas missas lotavam. E eu acho que isso foi criando... Inveja. Inveja de certos padres ali, lideranças da diocese. O padre Marcelo declarou que ele também é investigado Ele sofreu isso. pelo Vaticano, foi investigado por anos pelo Vaticano, porque parece que a pessoa tá desvirtuando a igreja, voltando pra si, né? Esses padres mais celebridades, mais... Apesar que eu discordo um pouco do Marcelo, eu não ficaria chateado de ser investigado, não. Não, eu não reclamaria disso, não. Pode investigar minha vida aqui. Mas a igreja não quis que ele encontrasse o Papa. Ah, bom, aí eu ficaria, tá? Mas a igreja não deixou encontrar o Papa. Com medo dele cantar pro Papa. Ser investigado pelo Vaticano é até É uma honra. uma homenagem, uma honra. legal. Agora, o padre do Embute derrubar, pô, vai tomar banho, né? Pô, qual que é, pô? Não, e o cara Vamos vem pensar alto. Vai cair, cai bonito, né? Vai cair, cai de Roma, né, irmão? Agora, Muito na sua nova igreja, você fala que pode usar camisinha? Com certeza. Na minha nova igreja, a sexualidade ela é vista como uma questão de saúde. Sexualidade é uma coisa saudável, bonita, gostosa. Divertida. Divertida. Até o anal. O padre Até também o anal, dá um... claro. Por que não? Sexo Aí, anal é um prazer, não é? Ah, é, mano? Chatuba, meu irmão. Não é, meu amigo. Mas o gay vai ter sexo como? Não, então, mas tem o sexo ativo, né? Tem o sexo Deixa boinagem. Deixa, Tem uma não pergunta. esquece ele. Não, não. Aconteceu, peraí. Não, é sério. Deixa eu falar. É quando a Padre, prostituição. o seu- Peraí. Eu vim do interior. Pera aí. E eu tô na capital. É isso, né? Ou eu saí da capital e fui pro interior? Não, é trouxa. Não, padre, sem revolta. Ele é de Aracaju, Por favor. padre. Ele é de Aracaju. Pô, Aracaju, Cala a a Amanda boca. vai fazer. Pelo faz a processo, 2013 excomungado. Daí que dia você acordou e falou assim, vou fazer uma igreja? Porque isso é meio megalomania. Foi interessante. E quando eu fui excomungado, eu falei, bom, agora acabou. Acabou a minha missão de padre, não é? E eu tinha uma lista enorme de casamentos pra fazer. e receber. Pra fazer. Aí eu fui desmarcando os casamentos. Só que, pelo motivo que eu fui excomungado, alguns casais falaram assim, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça o casamento. Isso foi muito bonito. E aí eu, em agradecimento, fui fazer. Não em nome da Igreja Católica, é claro, mas em nome de Deus. E aí Vestia batina. certinho e tal, e fui fazer em nome de Deus. Aí começaram a surgir outros casamentos. Pessoas querendo, não, eu quero o Padre Beto lá fazendo um casamento. Aí começaram a surgir os divorciados. E aí eu comecei a fazer casamento divorciado. Aí surgiram os gays. Comecei a fazer É a casamento de igreja gays. dos pecadores, é a nossa, Gente. padre. Dos excluídos. É a nossa, padre. A igreja do poderoso. É a nossa. Poderoso não. Poderoso não. Vamos dia no poderoso? Não, Poderoso não. Por que não, padre? Poderoso não. Não, Poderoso Poderoso não. Daí você fez Surra de casamento. Tá vendo como eu bunda. acompanho o O Pânico? poderoso. Mas e o surra de bunda, Não, padre? poderoso, Mas, padre. poderoso não. Poderoso não. Poderoso não. Ô, Emílio. Só cronologicamente, fez o casamento. Então, aí eu fui fazendo os casamentos e aí começou a surgir em Bauru o apelo de uma reunião, ou de um culto, ou de uma missa, onde eu pudesse fazer a homilia, o sermão, né? O chamado sermão do padre. O pessoal tava sentindo saudade de ouvir. E aí eu falei, por que não celebrar uma missa, então? Aí nós começamos a celebrar uma missa. Aí uma advogada minha falou assim, ó, Beto, você tá na informalidade. Cuidado, alguém pode encher as suas paciências de novo com um processo de falsidade ideológica ou então charlatanismo e tal. Então é melhor você criar um CNPJ. Aí eu falei, putz, mas criar uma igreja? Não é? Tem tanta igreja nesse Brasil afora e não conserta nada, né? Nós vamos criar mais uma, né? Aí surgiu o nome, meu irmão teve esse insight, 3 horas da madrugada, ele teve esse insight que é o nome Humanidade Livre, anotou, voltou a dormir, ligou pra mim, ele mora em Maceió, tá nos acompanhando agora. Mora bem. Né? Beijos. Um abraço, mano. E ele ligou pra mim e falou assim, Beto, esse é o nome, Humanidade Livre. Né? Então aí eu falei, pô, isso é legal, porque isso não é sectário, não é? Isso não tem megalomania nenhuma, não é? Eu sou humano lá, como todos os outros são E humanos. somos livres. E somos livres. Livres de pensar. Quem livres de- sou eu pra te julgar? Mas você faz confissão, padre? Não fazemos confissão, porque a confissão, ela... É pra igreja saber de tudo que tá rolando, né? Exatamente. A real é essa, Foi um né? mecanismo de controle que a igreja criou pra ter as pessoas nas mãos. Pra Né? saber tudo que rola no mundo. Exatamente. Era a internet do mundo, era o grande jornalismo. Ah, você imagina... Era o WhatsApp. Não, era o você- central de inteligência que os Estados Unidos faz hoje, Era confissão. Isso. Você imagina um padre numa cidade pequena, não é? Onde todo mundo se confessa, porque todo mundo se fiscaliza, né?
esse padre sabe de tudo. Tudo. Ele tem todos nas mãos. E padre, eu descobri também que o padre faz relatório pra diocese, não é verdade? Não, isso não existe. Não, isso é mito. É segredo. Tem. Isso é mito. Ô, padre, Confissão é segredo. eu gostei muito. Nós temos aqui o Daniel Zuckerman, que já é judeu, mas também vai se converter na nossa igreja. É. Vou entrar na... Só que a nossa Humanidade igreja... Livre, Emília, assumindo aí? Não é Humanidade Livre. A nossa igreja, vê se é muito megalomania. A ideia. Aí O nome da nossa igreja é Igreja Universal do Universo. Pô, interessante. E aí a gente poderia... Igreja Universal não é do reino de Deus, Não. é Do do universo. É muito grande. Eu acho isso fantástico. Não é? E a gente poderia evangelizar, fazer uma evangelização cósmica Sim, claro. e Por que não? mandar muitas Jesus cósmico. pessoas pra evangelizar o espaço. Sim. Isso. Não é verdade? Claro. Encher o saco, vai pra Puxa lá. vida, eu mandaria várias pessoas pro espaço, Mandar cara. um testemunho de Jeová pra Tem Saturno. algum santo na sua humanidade? Tem algum santo de devoção? não O senhor tem, tem não específico algum? Eu tenho. O senhor é devoto de quem? Eu sou devoto de Francisco de Assis. Pô, belo. Dos Francisco de Assis é show de bola, Show né? de bola, show de bola. Show de bola, show de bola. E eu sou devoto também de São Oscar João da Maroni. Cruz. São João da Cruz. Também foi um místico e tanto, não é? São os dois. Ô, padre... E ele não é santo, mas eu sou devoto também de Dom Oscar Romero. Sim. Sei. Ô, padre, eu gostei muito do papo. Deu uma aula aí. Eu gostaria que você voltasse aqui pra gente falar de alguns temas. Esse Próxima negócio vem um rabino junto. da pra gente. inversão dos valores que a gente tem hoje em dia e tal. Moré Nelson. Moré Nelson pode vir vai. aqui. A gente vai fazer um debate. Belo debate. Legal, Moré Nelson. legal. Moré Nelson, sempre é muito bom a gente conversar, trocar uma ideia E abrir a bater cabeça. um papo e falar de coisas legais. Eu vou lembrar mais uma vez que o Padre Beto, ele tem o Facebook dele, onde você pode entrar, conversar com ele, que é facebook.com/Padre Beto Bauru. Padre, obrigado. Emílio, eu que Apareça agradeço. sempre aí, que sempre é muito Valeu, bom. gente. Muito obrigado pelo espaço aberto aí, tá? Tamo junto. Valeu. Pânico no rádio.